Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer 5 pontos que você deve ter atenção quando você for passar um orçamento para o seu cliente. Meu nome é Alan, eu sou desenvolvedor há mais de 10 anos e a maior parte da minha carreira eu trabalhei como PJ e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a passar um orçamento muito mais assertivo para o seu cliente. Antes da gente começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, se você gostar do vídeo, curta, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas, beleza? Então, bora pro vídeo e o primeiro ponto que eu quero que você tenha atenção aqui é o entendimento do projeto. Parece bobo, mas esse entendimento ele vai fazer com que você desenvolva todo o orçamento de uma forma muito mais detalhada e você não tenha surpresas lá na frente. O primeiro contato que a gente costuma ter com o nosso cliente, ele costuma explicar todo o projeto de uma forma muito superficial. Vamos pensar, por exemplo, em um cliente que quer ter um sistema de pizzaria. Então você pensa ali que às vezes ele quer um site ou ele quer um aplicativo e aí esse sistema já estaria de bom tamanho para atender a necessidade do cliente. Porém, quando você está ali na reunião conversando com ele sobre o projeto, ele vai te explicar que na verdade ele não quer acessar nenhum site para poder usar esse sistema, ele quer abrir ali um aplicativo no computador e aí a partir disso fazer todo o sistema funcionar. Ou às vezes ele não sabe exatamente o que ele quer, porém uma necessidade daquele projeto é que mesmo quando ele não tiver internet, o sistema dele continue funcionando. Então seria uma questão ali meio assíncrona, em que o sistema continuaria funcionando e depois que a internet voltasse a funcionar, os dados seriam sincronizados. Então assim, tudo isso faz parte de um entendimento completo que você só consegue ter se você marcar uma reunião com tempo com o seu cliente para que ele te explique tudo de forma detalhada sobre o que ele precisa. E aí, nesse entendimento do projeto, eu quero dizer que você precisa compreender tudo relacionado ao que vai ser feito, principalmente por causa das tecnologias. Você precisa entender se o que você domina vai ser suficiente para entregar o que o cliente precisa, ou se você vai precisar de alguma ajuda, ou se o site ou o sistema que o cliente está te pedindo, às vezes ele só vai ter ali, na verdade, um front-end, ele não vai ter back-end, enfim. Então, esses pontos, eles são muito cruciais para que você não tenha surpresas. Você precisa definir e entender do início ao fim o que precisa ser feito para entregar para o seu cliente. Beleza? E aqui no entendimento do projeto, tome muito cuidado com clientes que costumam dizer que a solução que ele precisa é uma solução fácil, tá? Muitas pessoas elas tentam usar desse argumento para tentar abaixar o orçamento e aí você acaba deixando o cliente, né, trazer essa ideia, porém isso afeta diretamente o seu orçamento porque você vai achar que vai passar um orçamento caro e ele não vai aceitar. Porém, se você passar um orçamento com valor errado, você vai acabar tendo muito mais trabalho e não vai compensar financeiramente para você fazer esse projeto. Beleza? Então tenha o entendimento das tecnologias, se você vai precisar de ajuda, se você vai conseguir fazer aquilo sozinho e também tenha o entendimento de todas as funcionalidades como um todo. Nesse primeiro momento em que você teve ali o entendimento do projeto, você ainda não vai passar um orçamento para o seu cliente. O próximo ponto que você tem que ter atenção é o escopo do projeto. Por que o escopo é muito importante e você não pode pular essa etapa? Porque é ele que vai te ajudar a se defender quando você entregar o sistema para o seu cliente. Então, quando ele virar para você e falar que às vezes uma funcionalidade ela não foi contemplada, você vai ter esse documento para se basear e dizer que lá no início, quando você passou o orçamento, aquilo ali não estava previsto. Então, como é que vai funcionar o escopo do projeto? A partir do momento que você fez o entendimento de tudo que precisa, você vai descrever as funcionalidades que existem no sistema que o cliente está precisando. Então, vamos pensar ali na pizzaria novamente. Às vezes, você vai ter ali a possibilidade de comprar o produto, né? O usuário vai entrar e vai comprar uma pizza ou comprar um refrigerante, que seja, porém, ele vai ter algumas funcionalidades a mais. Por exemplo, uma funcionalidade para que o usuário possa inserir um cupom de desconto quando ele for fazer uma compra. Então, essa funcionalidade é uma funcionalidade extra ao sistema, mas que você precisa inserir ali como sendo um requisito do projeto. Se você não tem certeza se o cliente vai querer aquele requisito, você pode perguntar para ele. Porém, você precisa pensar na maior parte ali de funcionalidades que um sistema desse nível precisa para que você consiga escrever no escopo tudo aquilo que vai ser de fato desenvolvido. Beleza? E a partir do momento que você tem o escopo pronto e definido em relação ao que vai ser desenvolvido, aí
você vai validar com o seu cliente novamente para ver se aquilo que você pensou é de fato o que vai atender o cliente na hora que ele for começar a utilizar o sistema dele. Então, escreva detalhadamente e de forma muito clara tudo aquilo que o seu sistema vai ter. O terceiro ponto é, depois que você definiu ali o scope e o cliente entendeu o escopo, você ainda não passou o orçamento, porém você validou todas as funcionalidades que ele realmente precisa para aquela entrega. Você vai partir agora para o prazo de entrega, que é, você vai estimar quanto tempo você vai levar para entregar tudo aquilo que foi entendido anteriormente. E aí, como é que é a melhor forma de você definir um prazo de entrega? Você pode ajudar o cliente fazendo pequenas entregas. Às vezes um sistema da pizzaria, ela vai começar ali, por exemplo, num sistema anterior, que é a parte de login. Então, o usuário vai ter que digitar o e-mail e senha, e aí nessa parte ele vai ter que já algumas regras, por exemplo, você pode ter um administrador, você pode ter um funcionário. Então, toda essa parte já faz parte do sistema, mas não tem exatamente a ver com a pizzaria em si, porém faz parte do sistema. Então, você já começa ali a definir funcionalidades que vão ser entregues pouco a pouco. Então, o sistema de login, depois o cadastro de produtos, depois a parte de pagamentos, enfim, aqui eu estou dando um exemplo, porém o que eu quero que vocês entendam é que no prazo de entrega, você vai começar a dividir em pequenos entregáveis aquilo que faz parte do sistema que você vai entregar para o seu cliente. E aí você vai conseguir estimar mais ou menos em tempo quantos dias você vai levar para cada uma das entregas. E o ponto principal é, quando você estimar uma data, tome muito cuidado com a sua rotina, principalmente com elementos que são fora do nosso trabalho. Então você tem que levar em conta que às vezes você pode ter um imprevisto, você tem que levar em conta ali também quantas horas você tem disponíveis para fazer aquele projeto. Isso tudo vai variar ali no prazo de entrega para que você não extrapole o prazo. Beleza? E aí, para concluir sobre o prazo de entrega, você define ali exatamente as datas juntamente com o que vai ser entregue naquelas datas, ok? O quarto ponto que você tem que ter cuidado é o detalhamento pós-entrega. Isso tem que fazer parte do seu orçamento, porque você tem que lembrar que o cliente não entende nada tecnicamente. Então, tudo que envolver conhecimento técnico, você precisa escrever de forma clara no seu orçamento. E o que eu quero dizer com isso? Quando você vai entregar um sistema para o seu cliente, ele vai te pagar pelo serviço que você fez. Porém, para manter aquele sistema ativo, você tem que pagar pelo domínio, pela hospedagem. Se for um sistema completo, às vezes ele vai precisar de uma infraestrutura, então ele vai precisar também de um banco de dados. E aqui é importante que nenhum recurso que você for utilizar pode ser gratuito, ok? Não utilize ferramentas gratuitas para entregar um projeto profissional, porque principalmente se aquele sistema começar a escalar e muitos usuários começarem a utilizar, o sistema não vai aguentar e você vai ter problemas no pós-entrega, ok? Então sempre utilize ferramentas pagas quando você for fazer a entrega final para o seu cliente. Beleza? Então estabeleça no orçamento que ele precisa pagar pelo domínio, pela hospedagem, pelo serviço de infraestrutura, caso for necessário. Então, por exemplo, você vai olhar lá uma estimativa de banco de dados que ele vai pagar quando o sistema for para o ar. Além disso, uma infraestrutura, se for necessária, mais robusta, você precisa fazer uma estimativa e tudo isso precisa estar no orçamento para o seu cliente. Beleza? E por fim, o quinto ponto é o pagamento. O pagamento é o que todo mundo quer receber, porém muitas pessoas começam o desenvolvimento sem antes estabelecer qual é o método de pagamento que o cliente vai precisar fazer para o seu projeto. Eu gostava muito de trabalhar com o pagamento 50% antes, 50% depois, porque você já tem ali uma certa garantia que aquilo realmente vai ser entregue e aí o cliente vai acabar efetuando o pagamento final quando você concluir o sistema por completo e aí você consegue dividir essa responsabilidade tanto da entrega quanto do pagamento com o seu cliente e aí você não sai no prejuízo. Ok? Agora, se você está trabalhando com um sistema que é mais complexo, talvez você consiga combinar um pagamento a cada funcionalidade, por exemplo. Isso vai variar. O ponto aqui é que você precisa definir qual é o tipo de pagamento que você quer receber logo no orçamento que você vai passar para o seu cliente. Porque depois que você iniciar o projeto, vai ser muito difícil você mudar alguns pontos. Primeiro, o valor do projeto você não vai conseguir mudar, porque o cliente vai achar ruim em relação ao que ele pensou e depois ele vai ver que você estimou errado e você vai precisar corrigir esse valor. Vai ficar uma situação chata para você corrigir. E segundo, a questão do próprio pagamento, em que você esperava algo, mas o cliente fez diferente e depois você não vai conseguir cobrar isso dele, ok? Então deixe muito claro no seu orçamento como você espera receber o valor financeiro em relação à entrega que você vai fazer. E é isso, eu espero ter ajudado. No vídeo de hoje eu trouxe um pouco da minha experiência de coisas que eu já passei ao longo desses anos e que você precisa ter atenção quando você for passar o orçamento para o seu cliente, beleza? A gente se vê e até o próximo vídeo.